hoje, 20 de setembro de 2018, o programa Memória e História Oral, em parceria com a São Judas Campus Unimonte, entrevista a jornalista Fernanda Lopes. Fernanda, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos começar bem no início mesmo. Data e local de nascimento e o nome dos seus pais. Eu nasci em São Vicente, em 22 de janeiro de 69. Meu pai, Luiz Antônio Marques Lopes. Minha mãe, Carmen Lúcia Costa Pinto Lopes. Tá. A profissão deles? Minha mãe era educadora, professora, que seguiu carreira na educação e quando se aposentou era supervisora de ensino, e meu pai contador. Então, fez carreira em São Vicente com escritório de contabilidade. Enfim, não seguia, nenhum dos filhos seguiu a carreira deles. E as suas lembranças de infância lá de São Vicente? Era muito gostoso, porque eu morava num bairro que era Vila Valença, era um bairro residencial, até hoje ainda permanece assim, e tinha ruas sem calçamento na época, até como Santos também, porque minha família morava aqui, e eu vinha para cá, e também a ponta da praia era totalmente sem calçamento, a gente andava de bicicleta na areia praticamente, e colhia pitanga do pé, e tinha uma vida completamente diferente, né? De uma liberdade assim, em que sobrava tempo, que a gente tinha muito mais tempo do que até as crianças hoje, né? Era diferente, era muito bom. Depois a cidade eu fui acompanhando um pouco da mudança da cidade, do desenvolvimento, de calçamento em todas as ruas, crescimento imobiliário, então esses terrenos com árvores frutíferas foram acabando, né? Eu fui acompanhando isso, depois logo mudei para Santos também na adolescência, aí já saí de lá e mudei para o José Menino, que já era bem diferente. Hoje é Pompeia ali. Isso. Você é a filha única? Não, eu tenho 4 irmãs. 4. Só mulheres. Nossa. 4 irmãs e são mais novas, eu sou a mais velha. E você estudou aonde em São Vicente? Em São Vicente eu estudei no famoso Grupão, é uma escola estadual que ficava na Praça Coronel Lopes, onde depois foi ser a delegacia de ensino, eu não sei o que é hoje lá. É na Praça do Correio, famosa Praça do Correio, né? Uma praça muito movimentada e era uma escola muito, muito tradicional de São Vicente. Eu estudei assim, ainda era a época da ditadura, né? Quando eu fiz o ensino fundamental. Então, eu fui vendo também a escola se degradar um pouco. Quando eu entrei, era uma escola mais tradicional e que as pessoas queriam, era difícil entrar ali, né? Era concorrido. Depois foi degradando e até aparentemente mesmo a imagem dela foi de uma coisa assim decadente. E aí depois virou, acho que delegacia de ensino ali, não era mais uma escola. Mas depois eu vim para Santos, fui estudar no Objetivo. Objetivo, o colegial. Colegial já. Ensino rural. Isso. Aí já estudava no Objetivo, que já era completamente diferente, né? Da Conselheiro Mas ali? eu fui primeiro para a praia, ali no Objetivo da Praia, no Imbaré, né? E depois para Conselheiro. Também foi uma fase muito boa ali, a escola, pessoas muito bacanas ali que eu conheci também. E o jornalismo, como é que surge? Então, isso foi até meio assim, sem querer, porque eu queria ser médica. Eu queria ser médica e eu estudei para ser médica, então eu estudei bastante, só que eu tinha uma deficiência, e tenho ainda enorme, em matemática. E isso me barrou e eu, assim, por condições financeiras, estava procurando uma faculdade pública de medicina, porque as privadas são muito caras. E na época existiam bem menos faculdades privadas de medicina também, né? Eu me formei há 25 anos, então há 30 anos atrás era bem menor o número de faculdades privadas. Era difícil de entrar, né? Era muito difícil, porque eram poucas, a concorrência era muito grande e ela era muito cara também, né?
Então, na verdade, eu nem tentei. Eu só tentei nas públicas e aí ficava sempre, não conseguia alcançar a nota em matemática. Aí falei, quer saber, acho que eu tenho que fazer alguma coisa para humanas, porque realmente é a minha praia. E minha mãe ficava falando isso para mim também. E aí eu olhei lá o caderninho do vestibular, falei, eu vou prestar Unisantos aqui em Santos mesmo, não vou mais prestar nenhuma, vou trabalhar e fazer faculdade. E aí olhei lá, achei que jornalismo era o que mais tinha a ver comigo. E realmente, na primeira semana de faculdade, eu percebi que aquela era a minha praia, que eu estava no lugar certo. Que não tinha outra faculdade que eu pudesse fazer melhor que aquela. Foi realmente uma descoberta, mas foi sem querer. Foi nos anos 90? Eu entrei em 89. A minha turma é de 89. Você formou em 89? Não, eu entrei em 89 e me formei em 92, né? Isso, anos 90 eu lembro. Aí, minha turma fez 25 anos de formado, se reuniu, eu não estava, porque eu estava de plantão no jornal no dia, que era um fim de semana, e aí, mas pelo que sei, o pessoal contou, foi bem bacana, a gente mantém bastante contato, tem um grupo de WhatsApp da faculdade até hoje, a gente... Quem estava na sua turma? Vladir era a sua turma? Não, Vladir era uma turma anterior, a minha, a turma do Maradei, Vladir, Paulo Borsen, Cláudio Duarte, era a turma anterior. A minha turma era Maurício Juvenal, Vanessa Faro, Rosana Vale, Nereu, Duduca, o Marcos Fernandes, que depois virou meu marido, Luciana Julião, Cláudia Martins, bastante gente Rivaldo, bastante gente que está na área mesmo. Cláudia Góes? Não, Cláudia Góes não. Tinha a Claudinha, era outra Cláudia, eu esqueci o sobrenome dela, que estava enfim, uma classe que realmente a maioria está ainda na área mesmo, atuante aí. E era interessante porque era bastante animado, né? O campus ali da Sim, a minha turma era bem animada, gostava de fazer festa. Então inventava festa junina, festa de fim de ano, convencia a reitoria a deixar usar o pátio, porque nós dividíamos, a Facos dividia o mesmo prédio com o liceu, né? Porque foi antes da mudança do liceu ali para Francisco Glicério. Então, de dia era infantil e de noite era... Então, era difícil fazer as coisas ali, conseguir ter uma independência e poder fazer algumas coisas realmente mais dessa vida universitária, né? Então, mas a gente conseguiu fazer bastante coisa ali. Até uma churrasqueira a gente conseguiu pôr ali atrás para fazer churrasco. O diretor quem que era? O Guide? O Guide, o que facilitou muito, né? Porque o Sérgio Guide era uma pessoa muito aberta, democrática, então isso foi uma época muito boa, nessa época que ele foi diretor ali. Ele sempre estava com as portas abertas para nós, saudoso. Aí você se formou? Aí eu me formei, quando eu estava na faculdade já, eu abri a TV Tribuna aqui. E aí o Manente, na época que era o diretor de jornalismo, me convidou para fazer parte da primeira equipe, a equipe que inaugurou a TV Tribuna, né? Então, antes dela iniciar, 6 meses antes, a gente foi contratado para já ir para a Globo em São Paulo e fazer um treinamento para poder inaugurar aqui a TV. Foi uma fase bem interessante, eu era muito nova, com pouquíssima experiência. Eu já trabalhava na área, porque eu comecei a trabalhar já no primeiro ano da faculdade. Eu lembro. Rádio 95? Rádio 95, Enseada, Cacique, Jornal da Orla. Tudo isso eu fiz na faculdade. Como estudante, né? Como estudante. O estágio era proibido, então a gente era contratado como outras coisas, auxiliar de produção, enfim. E aí o Manente me conheceu num desses empregos que foi o Jornal do Ponto, que era um jornal muito interessante que tinha nos pontos de ônibus, né? E aí o Manente era muito amigo do Luiz Guimarães, que era o dono do Jornal do Ponto.
Então ele acompanhava o jornal, a gente não se conhecia pessoalmente, mas ele acompanhava no ponto, por ele ser de Santos, né? Ele sempre estava aqui. E quando foi abrir a TV Tribuna, ele me ligou, fui surpreendida com esse convite, e lógico, aceitei. Mas quando eu me formei, eu tinha um sonho que era trabalhar na Editora Abril. Trabalhar em revistas, eu queria mesmo essa experiência. E eu fiz mandei uma redação para aquele concurso que tinha do curso Abril. E eu fui chamada. Aí então eu fiquei na TV Tribuna 1 ano e meio, porque eu fui chamada para lá e fui, porque era realmente o que eu queria essa experiência. E aí eu fiquei lá na Abril 2 anos, na revista Máxima, que depois fechou. E quando ela fechou, eu decidi que eu ia voltar para Santos. E que eu sentia falta daqui. Na verdade, não me habituei em São Paulo. O que me segurava lá era só trabalhar mesmo onde eu queria. Aí voltei para Santos e nunca mais saí daqui. Aí fui fazendo minha carreira aqui mesmo. Não quis mais sair daqui. Quando você veio para Santos, você voltou para onde? Quando eu voltei para Santos, eu fui para a Prefeitura de Santos. Ah, Prefeitura, isso. Fui para a assessoria da Prefeitura de Santos. Aí não fiquei muito tempo também, porque aí o Diário Popular me chamou e sempre gostei mais realmente do jornalismo impresso. Sempre gostei mais mesmo de escrever. Então, quando eles me chamaram, eu fui e fiquei na sucursal do Diário Popular. Até o Expresso Popular abrir também, e aí eu fui para o Expresso. A sucursal do Diário era grande até, né? Era grande. Tinha uma redação boa. O Flávio Leal era o chefe da sucursal. Aí tinha o Antônio Carlos Porco que cobria o Santos. O Glauco Braga cobria a polícia. Aí tinha ainda o André Kovalevski, o André Argolo passou por lá também. Muita gente. O Marcos, quando saiu da Folha, foi para lá também, porque houve um revezamento assim, de pessoas lá, porque era uma sucursal que a gente tinha um caderninho regional, né? Tinha um caderno, eram 4 páginas da Baixada Santista. Então, isso ajudou a ter uma equipe mesmo, né? De jornalismo aqui. Mas aí depois eu fui para o desafio do Expresso Popular, que foi muito bacana. Foi uma das coisas mais bacanas, assim. Porque era um jornalismo diferente, né? Que tinha que falar com pessoas que não tinham o hábito de ler jornal. Então a gente ia conquistar essas pessoas que não tinham esse hábito de ler jornal, né? E foi bem sucedido, tá aí até hoje, né? Isso acho que faz 17 anos, 18 anos, por aí. E tá um jornal ainda que vende em banca, né? Ele nem tem assinatura. Ele não tem assinatura e ele realmente vende, né? Então foi uma experiência bacana porque tinha que se fazer o jornal vender na banca, então você tinha que fazer uma capa interessante, pautas muito interessantes. Eu justamente fui para a pauta, então era ali que nascia tinha que realmente ser bem trabalhado. Toda a proposta do jornal foi muito bem pensada, sabe? Pelo Márcio Calves, pela Fernanda Trigueiros, que foram a Nilce, que eles bolaram o jornal e ele foi bem pensadinho mesmo. Depois disso já passou por muitas mudanças, adaptações porque as coisas vão acontecendo, você tem que se adaptar, né? Redes sociais, tudo isso, internet, mudou muito, muito, muito o nosso dia a dia, né? E aí o jornal foi se adaptando, mas é um jornal que ainda consegue combater essas coisas, ele tem seu público fiel. Quanto tempo você ficou lá? 10 anos. Só no Expresso 10 anos, porque aí eu fui para a Tribuna. Eu continuo no Expresso, eu tenho uma página lá semanal e a gente tem uma equipe junta, né? A Tribuna e o Expresso. A gente trabalha junto. Então, eu continuo ali, mas efetivamente só fazendo o Expresso eu fiquei 10 anos. Você escreve no Expresso? Eu não sabia. Escrevo no Expresso toda segunda-feira. E qual que é É gastronomia. Gastronomia, legal. Sim, gastronomia. Porque
quando eu migrei para essa área de gastronomia que eu saí do Expresso, né? Você fez que eu fiz faculdade de gastronomia, né? Quando você fez a faculdade de gastronomia, você estava no Expresso ainda? Estava no Expresso. Fui fazer gastronomia quando abriu na Unisantos para relaxar. Porque o dia a dia de chefia de reportagem era muito tenso, era uma pressão. Então eu falei, vou relaxar. Quando eu trabalhei na Abril, eu trabalhei muito com essa área, porque eu trabalhava em revista feminina. A Abril era muito forte nisso, de estúdio de culinária, já tinha um estúdio de fotografia só para isso. A gente fazia muitas produções, então isso já me conquistou ali. Quando abriu a faculdade de gastronomia, eu falei, vou fazer, mas era para relaxar, né? Porque era meu modo de relaxar quando eu chegava em casa, era cozinhar. Sempre gostei de cozinhar e quando eu chegava em casa, naquele dia tenso, eu ia para a cozinha. Porque ali eu esquecia tudo e que tinha que prestar atenção nos preparos, então ali me relaxava, né? Então eu falei, vou fazer gastronomia. Só que quando eu entrei em gastronomia, assim, eu pirei, gostei muito mesmo. Falei, nossa, que universo bacana, comecei a pesquisar muito, ler pela nossa condição de jornalista, essa área de pesquisa, de leitura, fascina, né? E a gastronomia, a alimentação, faz parte também da cultura, né? E esse lado me fascinou muito e aí eu comecei a pesquisar e fazer um monte de cursos fora da universidade. E aí fui migrando. Aí falei no jornal que eu estava fazendo, se eu não podia ter uma coluna. Aí foi que eu comecei na Ter Revista, que foi a primeira lugar que eu comecei com gastronomia, foi na Ter Revista. Aí eu comecei na Ter Revista e depois eu fui ter o blog, que foi a segunda coisa nessa área de gastronomia, por conta assim da repercussão que teve a coluna na T, teve uma repercussão muito bacana. E aí eu fiz o blog e o blog também foi imediatamente o mais acessado do portal. E aí com isso nasceu o suplemento Boa Mesa mesmo, que foi por conta da boa receptividade do blog, né? E aí depois vieram os vídeos, e aí eu fui me dedicando só mesmo a isso, né? Só a gastronomia mesmo. E depois eu substituía todos os colunistas sociais também, nas suas férias, né? Por conta de eu sempre estar em eventos ligados à gastronomia, a vinho também, que aí eu me formei sommelier, então eu sempre estava em todos os eventos. Aí me colocavam para fazer coluna social também nas substituições e no fim acabei tendo um dia de coluna social meu também, que eu também levo mais para menos colunismo tradicional e o mais literário. Eu gosto de sempre escrever uma crônica, gosto de sempre dar uma agenda de coisas que estão acontecendo, fazer uma coisa um pouco diferente do colunismo tradicional, até porque nos outros dias já tem. Então, para ser uma coisa diferenciada, né? Que quando eu gostava muito de substituir o Alca, porque tinha um espaço para escrever uma crônica, para escrever mais, né? Então eu queria mais e foi assim, o jornal topou e assim estamos, né? Mas o que eu me dedico mais mesmo realmente é essa parte gastronômica, que foi uma coisa que não foi planejada na carreira, não tive um planejamento, um plano B para o jornalismo, não. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Entrei para relaxar, gostei e acabei migrando minha carreira jornalística para a gastronomia. Mas sempre que me perguntam o que eu sou jornalista. Eu abordo a gastronomia do ponto de vista jornalístico, sempre. Não sou chefe, nunca comandei nenhuma cozinha, nem pretendo. Nunca trabalhei em nenhum restaurante, nem pretendo.
As pessoas perguntam se eu vou abrir um restaurante, não penso nisso, mas pode acontecer, mas não penso nisso. Eu sou jornalista, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de escrever, eu gosto de aproximar esse mundo gastronômico das pessoas, porque é um mundo que veio aí, que hoje está um glamour em cima e tal, mas ele tem um lado também, um lado importante, que é um lado político, porque até a gastronomia comer é um ato político também, né? Você saber o que você está comendo, você defender que os alimentos tenham informações, que você saiba se eles são transgênicos, se eles são, enfim, se eles são orgânicos, defender uma agricultura familiar, tudo isso faz parte da gastronomia, da cultura alimentar. E é isso que eu tento trabalhar, né? Focar mais. Da cultura humana, né? Acho que a gastronomia é uma das Sim. coisas mais que aparecem aí, né? Não, você analisa todo um povo pelo que ele come, você sabe o que ele planta, você sabe o clima, você sabe até rituais e tudo mais. As influências migratórias e imigratórias e emigratórias. Sim. Estão todas aí. E sociais, A cozinha brasileira tem todas essas influências misturadas que mostra bem o que nós somos, né? Em cada região do país. Por exemplo, eu vou muito a Manaus. Eu percebo lá que você Eu vou muito porque eu tenho uma irmã que mora lá, minha irmã mais nova. Que aí eu tenho muita saudade, né? Porque a minha irmã mais nova, minha mãe faleceu muito cedo, com 50 anos. Então, a minha irmã era criança. E então, assim, eu tenho uma relação diferenciada com ela. Então, eu vou muito para lá, porque minha irmã é cientista da Fiocruz, passou num concurso Stephanie. Passou num concurso lá e mora lá com a minha sobrinha, o marido. E quando eu vou para Manaus, eu percebo assim um outro Brasil. Um Brasil que preserva aquele Brasil anterior esse mix de influências aí, essas fusões de influências, porque eles, como são isolados, né? Eles têm a cultura indígena muito preservada, os ingredientes indígenas, os preparos, as lendas dentro da alimentação são passadas oralmente de geração para geração, né? E não existe nem muito um trabalho agora, de uns anos para cá, por causa de chefes como Alex Atala e outros. Essa cultura tem sido mais documentada e disseminada, né? Ingredientes lá amazônicos agora invadiram o Brasil, a França, enfim. Os chefes franceses vêm aqui buscar, porque são muito interessantes, né? Formigas e o jambu, que é uma erva que tem uma sensação elétrica na boca, então é muito interessante. Você come e amortece, dá um formigamento. Os chefes adoram essas coisas, porque eles nem precisam fazer nada, a comida já fica interessante, né? Então, foi a formiguinha que só come uma erva, ela tem o sabor daquela erva, né? E tudo isso da Amazônia, né, que tem também um misticismo, né, da Amazônia no mundo, atrai demais, né? E realmente as coisas são muito gostosas, frutas deliciosas, tem coisas muito boas lá. E essa preservação lá é interessante, é como um laboratório ali de ver como é que seria um Brasil com menos influências. Não que eles não tenham, porque os portugueses têm lá a sua influência, porque lá também foi um lugar muito rico na época da borracha, né? O teatro maravilhoso que tem lá, que foi com dinheiro da época da borracha. Então, assim... Mas lá é um lugar que que preserva essas tradições, né? Que aqui a gente está muito distante, aqui a gente tem uma influência muito maior, né? Dos italianos, por exemplo, em São Paulo, né? A culinária paulista é muito influenciada por italianos, muito.
massas, pizza. A gente faz a melhor pizza, dizem que até melhor que a Itália, alguns defendem. Eu não acho, tá? Mas a gente realmente faz uma pizza muito boa, né? Porque a gente tem muitos italianos que vieram para cá, japoneses também em São Paulo. Tem esse mix aqui. Santos é um exemplo disso, por ser porta de entrada. Santos tem uma riqueza enorme por causa disso, porque muitos japoneses ficaram aqui, principalmente aqueles que trabalhavam com pesca. Então, são japoneses que preservaram essa característica, né, dos pescados, da pesca, essa indústria pesqueira, né? E a nível brasileira. Né? Sim, o Estrela de Ouro. O Estrela de Ouro nasceu para ser um time de futebol, né? Porque os japoneses eles sofriam um preconceito muito grande na época da Segunda Guerra. Então, ninguém queria jogar bola, nem ter os japoneses em grupo nenhum, né? E eles criaram um clube para eles poderem praticar os esportes que eles gostavam, principalmente futebol. E depois veio a festa da tainha, e que virou uma tradição, e o restaurante, que acabou se destacando mais do que realmente a origem do clube, que foi o futebol, né? Na verdade, hoje, todo mundo quando fala de Estrela já pensa em comida japonesa, né? Que é muito, muito tradicional. E a gente tem essas tradições em Santos gastronômicas fortes, né? Restaurantes muito antigos, ainda que permanecem iguais praticamente, né? Que não sofreram aí a gourmetização atual. Então é bem interessante. É uma coisa rica de... Os tradicionais portugueses, italianos e japoneses, né? Que nós temos bastante. Comida Espanhóis, praiana, né? espanhóis. Que nós temos todo esse aqui em Santos. E temos árabes também, né? Os árabes, claro. Nós temos forte, né? sírio-libaneses, é muito forte aqui em Santos, né? Que é engraçado que você vai para outros estados e as pessoas não conhecem muito a comida. A gente aqui é como se fosse do dia a dia a nossa comida, né? Todo mundo conhece a comida árabe, né? Esfirra é fast food, né? Então, quibe e tudo mais, e as outras mais, vamos dizer, as pastinhas e tal. A comida árabe é muito... Aqui já faz parte da... Por quilo, tem. Por quilo, sim, Você encontra... É uma coisa bem... lugares, né? Então, Santos tem bem essa influência da imigração, né? Porque por ser um porto, tem muito forte isso, que as pessoas vão ficando por aqui também, né? E o que você... que é difícil, né? Como crítica, você deve gostar de muita coisa. Mas você elegeria uma cozinha preferida? Não chefe, uma cultura gastronômica. Entendi. Eu gosto muito da cultura árabe, sou muito fã assim, das comidas árabes, porque acho elas simples. A mesma coisa acontece com a italiana, é uma culinária que valoriza o ingrediente e não tem um preparo muito elaborado, assim. Ela é mais rústica, mas o ingrediente tem que ser bom. Porque ele vai ser a estrela do prato, como um bom molho de tomate, né? No caso da italiana, ou no tabule, você ter vegetais que são bons, saborosos, frescos, porque não tem nada ali, não tem... Então, se você não... É só o ingrediente. Se você não tiver um bom ingrediente, não vai ficar bom, né? Então, eu gosto muito desse tipo de culinária mais simples, assim, que eu acho que é mais acessível também para todo mundo. Então, eu prefiro essa culinária. Não que eu não goste não admire, por exemplo, a culinária francesa, que é a gastronomia
das elaborações e tal. Eles são fundamentais porque sistematizaram os métodos, colocaram isso no papel. Não é que eles inventaram tudo, mas eles foram lá e escreveram. A questão dos doces, né? Que é o grande confeitaria. Confeitaria francesa. Grande terror dos chefes. Que é muito complicada, porque realmente você tem que tomar um cuidado com toda a técnica, com tudo. Então é para se admirar muito mesmo, né? Mas eu prefiro essas culinárias mais simples, até para comer mesmo. Itália é um lugar maravilhoso para comer, acho que não tem igual no mundo, né? E a espanhola, com os frutos do mar. Mediterrânea, né? As cozinhas mediterrâneas, saudável. Saudável, com pouca manteiga, né? Com mais azeite, tudo isso. Eu prefiro esse tipo de culinária, né? Assim, com menos coisas, assim. E a brasileira, quer dizer, se é que existe a gastronomia brasileira, você já falou de Manaus, né? Sim, lá eles têm uma culinária que pode-se dizer mais brasileira, porque são métodos muito indígenas de se fazer. Também, né? No Pará é igual. Porque eles fazem realmente, eles pegam aquela farinha d'água, que é bem indígena, que é uma farinha mais grossa, hidratam com o tucupi, que também é o que vem da mandioca, o caldo da mandioca, ou hidratam com leite de castanha e fazem um cuscuzinho. Os peixes amazônicos, né, que são feitos assim de uma forma bem simples. A pimentinha deles que eles põem lá, que é a murupi. Enfim, é uma coisa bem, bem brasileira, assim, porque são ingredientes brasileiros. Mas os preparos também tiveram influência portuguesa, de qualquer maneira, porque os portugueses trouxeram essa influência do preparo também para o indígena, então tudo já se misturou, né? E trouxeram muitos ingredientes, né? Porque quando os portugueses chegaram aqui, né? Aí houve uma globalização dos ingredientes. Ali a globalização já existiu ali no descobrimento, porque eles eram mercadores. Eles foram levando e trazendo tudo. Tanto é que se confunde muito. A pimenta, que é a pimenta deles de moça, malagueta, essa pimenta, ela é originária daqui da América do Sul, né? Principalmente do Brasil. Os portugueses levaram daqui para a África. E as pessoas acham, inclusive existem escritos históricos de alguns jesuítas dizendo que ela era africana, de jesuítas posteriores, né, a essa primeira. É que lá na África ela se disseminou, virou um ingrediente fundamental para todos os preparos e se espalhou e novas variedades nasceram. Mas ela é originária da América do Sul, né? A pimenta. Então é uma coisa muito nossa, né? E que a gente usa muito menos do que os africanos e asiáticos, por exemplo, que eles usam muito mais, os mexicanos. Sim, países quentes geralmente usam muita pimenta. A gente usa pouco, a não ser na Bahia por causa da influência africana. E é uma coisa nossa. A pimenta nasceu na Amazônia, provavelmente. Então, assim, estudos assim, de genomas já mostraram que a origem dela é provável da Amazônia como um todo, não só brasileira, né? Amazônia colombiana, enfim. E outros ingredientes, abacaxi é nosso, né? É muito interessante ler os relatos dos portugueses quando eles chegaram aqui, descrevendo os ingredientes que eles encontravam, porque era tudo muito desconhecido, né? Era uma coisa assim, eles nem sabiam realmente se aquilo era comestível ou não. Eles viam os índios, eles comiam, então a gente vai comer, né? Então eles descreviam na época tudo um pouco ligado à religião. Pouco não, muito. Porque era a época da Inquisição, então o que dominava todos os parâmetros no mundo naquela época era a religião. Então eles descreviam, por exemplo, o maracujá, a flor de maracujá, o maracujá é chamado de fruta da paixão no resto do mundo, né?
Aqui é maracujá, que é o nome indígena, né? Mas fruta da paixão não é porque ele é afrodisíaco nem nada disso, é por causa da flor que tem uma coisa parecida com o símbolo de Cristo, da paixão de Cristo. Interessante. Eu não sabia, eu pensava que era por causa de... Não, é porque eles ligaram ali a paixão de Cristo. Não tem nada a ver com afrodísia. Nada. E aí tudo era descrito assim. Tudo era descrito com os parâmetros religiosos da época, entendeu? Na literatura, É. na pintura. Então é interessante ler as descrições dos ingredientes nas cartas de Pero Vaz e outras de vários jesuítas também. Aqui das coisas que eles foram descobrindo. Palmito, por exemplo, é uma coisa que eles detestaram quando eles chegaram aqui. Achavam sem graça, achavam sem gosto, não sabiam como os índios comiam aquilo. E outras coisas eles já adoraram. O abacaxi foi uma delas, eles gostavam muito de abacaxi, os peixes, descreviam todos os peixes, era muito rico, né? Era muito mais rico que hoje, a fauna marinha que a gente tinha, sim, né? nossa. Então, eles descreviam isso, foi bem interessante. E aí eles faziam esse escambo aí de ingredientes que aí virou a cana. A cana eles trouxeram para o Brasil, né? E aqui virou uma cultura que até hoje é uma das principais do país, né? Dizem, né, que aqui em Santos foi onde nasceu a caipirinha. Ah, sim. É uma coisa ainda, não existe um registro histórico disso. É por conta de que a gente tinha muito engenho, tinha muito alambique, por ser o primeiro lugar, né, a primeira vila aqui, então realmente muita coisa tinha a mais aqui, né? E pelo nome caipirinha, que a gente chamava as pessoas do interior de caipira, então acham que nasceu aqui, mas não sei de verdade. É patrimônio nacional, né? Tem que ser feita daquele jeito. Sim, a caipirinha entrou há pouco tempo, acho que foi em 94, que ela entrou no hall de drinks mundiais, tipo Negroni, Martini, outros drinks. Não, porque outros países brigavam pela caipirinha. Tá? Então, assim, inclusive com outras bebidas. Então, assim, foi uma luta do Brasil, de alguns barmans do Brasil. O Derivan, um dos principais aí, que ele brigou bem e aí entrou nesse, acho que é IBA o nome, que tem todos os, que tem um método, como você deve fazer a caipirinha. Por exemplo, a caipirinha não é para ser chacoalhada, ela é para ser mexida, né? Apesar que chacoalhar já fica até mais gostoso, né? Ah, sim. Dá uma misturada melhor. Então, tem uma lei federal que diz como tem que ser feita a caipirinha. Sim. Tem. Foi instituída uma lei para... E até a cachaça também, agora já tem toda uma legislação para padronização, porque também é uma bebida nacional. Tem programas de TV sobre cachaça. Sim, a cachaça ganhou uma valorização muito grande. O que é bom, né? Valorizar produtos nacionais, né? Porque a gente sempre foi exportador de matéria-prima e nunca de bens de consumo com valor agregado, né? Então, acho que a gente realmente tem que valorizar isso, né? Acho que faz parte. E como a gente é tão rico em ingredientes, e a gente tinha que explorar mais isso também, né? Você vê o Peru teve um renascimento turístico por conta da gastronomia. Ele renasceu turisticamente, então ele renasceu economicamente também por conta da gastronomia. De valorização desses ingredientes e dos preparos deles, né? Isso que foi realmente o motivo deles explodirem assim para o mundo, né? E a gente tem uma riqueza tão grande, talvez essa riqueza tão grande, esse tamanho tão grande que a gente tenha, que a gente não tem uma identidade única, né? Dificulte isso, porque o Brasil tem isso, né?
Fernanda, você falou que gosta de escrever e a gente Sim. vê que você escreve muito bem, por sinal. E livros? Já pensou em escrever um livro? Então, Ou de crônicas? muita gente ou me sobre fala gastronomia? isso, muita gente me fala, mas precisa de tempo. Eu não tenho encontrado muito tempo. Não, eu tenho vontade, sim, eu não queria reunir coisas que eu já fiz, vou ser sincera, assim, porque às vezes as pessoas falam, reúne o que você tem. Eu falei, eu não queria fazer isso, eu não sei. Eu sempre achei meio enganação essas reuniões de crônicas que já foram publicadas. Eu não... Então eu assim, tenho uma resistência a reunir coisas que eu já fiz para publicar. Então eu queria fazer uma coisa nova, aí isso exige uma dedicação, que realmente não tenho tido tempo de fazer. É uma tarefa solitária, né? É. A questão do livro. Sim, tem que achar As um madrugadas. tempo de fazer, E eu ando meio preguiçosa também. Você faz bastante Porque eu coisa, faço né? muita coisa no trabalho. Aí depois, quando eu saio, eu quero desligar, sabe? E realmente não fazer nada assim. Gosto muito de ler também. E aí, para você encontrar espaço, porque isso eu continuo fazendo, né? Realmente isso eu faço, é um hábito, eu nem sei muito ficar sem fazer isso. E aí, sempre estou lendo alguma coisa. E isso precisa também tempo, né? E o meu tempo de lazer é muito de leitura. E viajar, eu gosto de viajar no fim de semana, dar uma escapada. Aí tudo isso impede, assim, de fazer um livro, mas tá nos planos, sim. Tá nos planos fazer um livro. Não sei bem ainda do que seria, mas se seria... Acho que seria mais ligado, tem que ter esse viés da alimentação, tem que estar no livro, mas não sei se seria só disso, entendeu? Já tive até alguns convites de parceria, de fazer uma parceria. Até a Rosana Vale queria fazer uma parceria de um livro de histórias e receitas. Então, fazer as histórias de lendas, de receitas, aí pelo litoral, seria bem interessante. Tem uma gastronomia caiçara aí. Sim, bastante, desde Ubatuba para cá, Paraty. Sim. Aí eu fiz uma vez um seminário na tribuna falando da gastronomia caiçara. Convidei algumas pessoas, aí a Rosana foi uma delas, por conta da experiência dela em todo o Vale do Ribeira, né? E naquela ocasião a gente ainda falou disso tudo, mas não foi para frente, até por planos de cada uma, ela aí nessa atual jornada dela, então acabou não dando continuidade, mas já teve outras coisas também, mas vai sair. Vai sair, sim. Legal. Aguardamos. E a gastronomia em Santos? Tem duas universidades, eu acho, que além da... Sim, tem Unimonte e Unisantos, que tem cursos de gastronomia tecnólogo, né? Isso. E aí nós temos alguns cursos também técnicos na cidade, Senac. Isso. E tem aparecido um pessoal aí da região, não tem? Tem, não, assim, a região tem, até nesses realities da televisão, a gente santista tem se dado bem aí, tanto no amador como no profissional. A gente tem bastante, a gente teve a Maísa, foi a primeira que ganhou aquele Cozinheiros em Ação, a gente teve o Raul, teve o Dário, né, que também chegaram, eles não venceram, mas acabaram até se destacando mais do que os vencedores, né. Eu acho sim que a gente, como o próprio Brasil, né, a gente acompanhou esse ritmo do Brasil de uma profissionalização da cozinha, porque antes o cozinheiro era uma pessoa sem formação nenhuma, né, que vinha, era uma profissão que ele começava lavando prato. Hoje ainda acontece muito isso, né, ia subindo na cozinha, né. Hoje já
a pessoa é formada para isso, não que ela não comece de baixo, que o certo é esse, né? Mas ela já vai com uma formação técnica, né? Para fazer aquilo com todos os procedimentos adequados de higiene, de segurança alimentar e tudo isso, né? Que isso também é importante, né? E isso mudou muito, acho que é a cara da geral, assim. Todo mundo, mesmo os mais antigos, tiveram que correr um pouco atrás de mudar seus cardápios, porque com as pessoas se interessando mais por esse assunto, as pessoas também cobram mais no restaurante. Elas também querem coisas diferentes, querem experimentar, apesar de Santista ser tradicionalista no restaurante, tá? Santista vai no mesmo restaurante, pede o mesmo prato, não muda. Mesmo restaurante. Não muda. Isso é uma parcela grande, mas tem uma parcela que quer experimentar coisas novas. Muito bem passada, né? Quando você pede ao ponto aqui em Santos. Então, isso ainda acontece. Mas acho que tem mudado lentamente. Sim. Porque tem uma cultura, né? Por causa dessa cultura que as pessoas querem experimentar alguma coisa diferente. Então, novos restaurantes que trazem uma proposta um pouco diferente têm conseguido sobreviver em Santos, né? Nós tivemos um restaurante em Santos que foi o Guaiaó, do Andréan, que veio com uma proposta muito contemporânea, assim, uma proposta que acho que estava a uns 2 passos à frente de Santos naquele momento, né? Então ele teve um público, mas um público muito restrito e acabou o restaurante não se sustentando. Mas ele fez um trabalho muito, muito bacana de mexer com outros restaurantes também e de formar uma mão de obra. Porque todo mundo que passou por ali, por aquela cozinha, o Frank Bean que a gente conversou, que está num restaurante estrelado Michelin em São Paulo, passou por lá, e outros vários chefes aqui passaram por lá e hoje estão ou com seus restaurantes ou em grandes cozinhas. E foi ali uma escola e foi muito importante para Santos, porque esses chefes também, esses cozinheiros que passaram por ali, se espalharam por outros restaurantes e levando uma qualidade também. Então, mesmo que ele não tenha dado certo de ter ficado, ele deu certo de um outro ponto de vista, né? A gastronomia de Santos, eu acho que ela tem melhorado do ponto de vista de diversificação. Né? Antes a gente tinha uma gastronomia muito parecida. O que tinha aqui eram restaurantes de frutos do mar, né? Todos com pratos iguais, né? Você via todos os cardápios, eles eram iguais. Eles não tinham diferença nenhuma. Uma diferença ou outra era o prato à moda da casa, que aí punha uma coisa diferente ali. E hoje não. Hoje você vê restaurantes com cardápios diferentes, né? Você vê quando o restaurante abre, hoje ele já procura apresentar alguma coisa nova, né? Então, isso eu já vejo assim uma mudança muito grande de 10 anos atrás, por exemplo. Quando comecei a fazer isso, era outra cultura, não tinha... 10 anos é pouco tempo, relativamente. Sim, e mudou muito, assim, não só do ponto de vista também de drinks. Hoje nós estamos com os drinks voltaram, mas tem que ser bem elaborados, bem feitos, seguindo toda a técnica. As cervejas artesanais também, e não mais as cervejas só comerciais zonas aí. Nós temos, o Santista está fazendo boa cerveja, tem muitos santistas aí nesse mundo cervejeiro, aí de mestre cervejeiro, com cervejas que estão fazendo sucesso fora, que estão vendendo fora de Santos, né? Que já entraram nos grandes centros aí de cervejas artesanais. Nós temos aquela Everbril, uma cervejaria que tem muitos já rótulos e vende bem. Tem também a Cais, né, que também está já com 2 rótulos, também tem vendido bem. E tem outras, tem várias. Está produzindo e vendendo cerveja bem.
Fora isso, tá trazendo cervejas boas para cá também, né? Então, esse mercado também está bem movimentado aí de cervejas artesanais, que começou isso nos Estados Unidos e veio depois para o mundo e Santos tá grande o movimento disso e o pessoal fazendo boa cerveja, né? Então, assim, acho que a gastronomia, por uma exigência do próprio consumidor, ela melhorou, né? Melhorou e, assim, hoje ele tem uma parcela que procura coisas novas. E tem a parcela que quer o mesmo, o que é bom, porque aí os tradicionais continuam vivos aí, né? Mas você vê que mesmo os restaurantes tradicionais, eles estão procurando colocar coisas diferentes, reformar o ambiente, sempre está se reciclando. E são esses que continuam realmente vivos de verdade e servindo de exemplo para os outros, né? Esses que não ficam parados, né? Porque realmente os que ficam parados, eles correm um risco hoje. Não dá para ficar... Café Paulista, o Café Paulista foi um exemplo, né? Uma pessoa também que assumiu que não era da área, não era do ramo, não era nem da cidade, o que em Santos faz muita diferença, porque a gente tem umas características diferentes de São Paulo, muito diferentes de São Paulo. Então, isso fez diferença, foi uma pena, né? Que era o restaurante mais antigo de Santos, né? Então foi lamentável mesmo, porque ninguém quis também assumir, né? Aí isso que também foi... Acabar com o ponto. Teve um garçom que foi pro Almeida. Foi-se... O Almeida é muito tradicional. O Almeida tem, acho que 85 anos, por aí. Ele tem mais de 80, isso eu sei porque eu fiz matéria de 80 anos dele. Agora, quantos 80 e tantos, eu não sei. Eles estão reformando agora. Então, você vê, eles estão reformando, vira e mexe, eles colocam uma coisa diferente no cardápio. Mesmo eles que são, né, a bandeira deles é a tradição, eles também têm que sempre estar sem mexer muito, né? Porque você também não pode espantar quem quer que a coisa continue do mesmo jeito. Então, mas tem que ir fazendo umas mudanças de leve ali, né? É um restaurante que eu gosto, que faz as coisas iguais. Você sabe que você vai encontrar ali tudo igual sempre, né? E isso é uma segurança, né, também, quando você vai... quando você vai comer fora, né? Os novos também, sabe o que Santos tem uma coisa interessante. Quando abre uma coisa nova, enche. Então ele tem 2 semanas ali, às vezes um mês de loucura. E ainda está se adaptando. E ainda é uma fase que ele está no começo, então ele ainda não está com tudo azeitadinho, ajustado, então assim, é um desafio quando o cara abre um restaurante, porque ele tem que estar com tudo já no esquema, porque realmente no primeiro mês a tendência do restaurante é encher, ficar fila, todo mundo quer ir no primeiro mês. Todos esses de rede. Você já foi lá? Já fui no Lagar. Eu adorei, porque é portuguesa, é uma comida portuguesa, mas ela é uma comida portuguesa, ela é do Sheraton. O restaurante é do Sheraton, o chefe veio pelo Sheraton. E tem um chefe que está aqui, né? Engraçado que ele era um chefe de comida japonesa. E ele veio para assumir a cozinha aqui. Mas foi feito, diz que chefes do mundo todo, do Sheraton, fizeram esse cardápio juntos, porque se empolgaram com a proposta de ser uma cozinha portuguesa renovada. Então, tem lá os clássicos, muito bacalhau, muitos pratos com bacalhau,
mas sempre com um toque diferente. Por exemplo, eu comi uma sobremesa lá que eu adorei, que era uma sopa de frutas vermelhas com um sorvete de pastel de Belém. Tava E ele não contou o que era. E aí quando você come sorvete assim, parece que está comendo um pastel de Belém. Uma delícia, muito interessante. Então a cozinha toda vai por essa linha aí original, muda um pouco a gastronomia portuguesa. É muito interessante, o lugar também é muito bonito, é bacana assim. Então a gente vê chegar essas coisas aqui em Santos, porque a proximidade com São Paulo sempre nos prejudicou um pouco com isso, porque as pessoas acabam indo para São Paulo e em detrimento de comer aqui. Vão gastar dinheiro lá em São Paulo, né? E acham as coisas aqui um pouco caras, e no entanto lá em São Paulo vão gastar. Mas agora eu sinto que cada vez mais prestigiam os restaurantes daqui, né? Que nós temos restaurantes muito bons também, né? Então, esse é um exemplo de alguma coisa que veio, já tem um selo, né? Sim. Já tem um selo aí de qualidade. Mas é muito interessante, eu gostei, porque Santos é incrível, mas tem poucos restaurantes portugueses. Mesmo tendo uma influência portuguesa tão grande, tendo uma colônia portuguesa tão grande. Tem o Último Gole, né? Tem o Último Gole, tem o Tasca. Tasca aqui, né? E só. Só. Português mesmo, né? Só temos esses. O Último Gole nem era restaurante, né? Era um bar, né? Tradicional. Então, assim, é pouco, né? Eu acho pouco para uma cidade. Espanhol tem uns 3, pelo menos, né? Pouco para uma cidade que tem uma colônia tão grande, né? Portuguesa. Serve bacalhau também, mas não é. O bacalhau à espanhola. A espanhola, né? Mas ainda mais eles, né? Que tem uma rivalidade histórica aí, né? Português e espanhol, né? Falar nisso, você é descendente? De português, não muito perto, é de bisavô, né? Meus bisavós são de Portugal, né? Por lado da minha mãe, todos vieram de Portugal. E pelo lado do meu pai, vieram de Portugal e da Dinamarca. Então, a mãe da minha avó era dinamarquesa. E de resto é tudo português, todo mundo português, né? Mas todo mundo gostava de bacalhau, tanto os dinamarqueses quanto os portugueses. Sim, não, minha família é daquelas que Natal tem que ter bacalhau, sempre, não pode faltar, de jeito nenhum. E eu casei também com um neto, no caso o Marcos é neto de português, né? A avó dele era portuguesa, eu conheci, convivi bastante. A gente até foi visitar a cidade dela em Portugal. E aí, então, bacalhau é um prato realmente que tem que ter todo Natal, Sexta-feira Santa. Eu era uma criança que gostava de bacalhau, que é raro. Eu esperava a Sexta-feira Santa, que era o dia do bacalhau, ansiosa, assim, para comer bacalhau, né? Que hoje até com bacalhau congelado e tal, o bacalhau tá até mais acessível, porque, por exemplo, esse bacalhau congelado ele é mais barato e mais simples também de fazer, né? Mas antes, bacalhau era prato nobre, que demorava muito para fazer e tal. Dias, né? Eu ainda sou desse tipo. Eu não me habituei ao bacalhau congelado. Não, ele não fica diferente. Eu até já comprei várias vezes, mas acho Ribeiralves. Tem vários. Tem aquele. Mas não fica igual. Tem vários. O Brasil acho que é o maior importador desse tipo de bacalhau congelado. Pela praticidade, né? Pega, já faz ali. E porque a gente tem essa cultura do bacalhau, né? Sim. Tem essa cultura forte do bacalhau. Desde na feira. A gente tem uma cultura muito forte do bacalhau mesmo, né? Acho que no mundo é Portugal e nós mesmo que adoramos bacalhau. E festa, assim, Natal sem bacalhau não tem, né? Bolinho de bacalhau.
todos esses bolinhos que a gente tem é muita influência portuguesa, né? Sim, É coxinha, croquete, porque os portugueses gostam de fritura, né? Até o tempurá japonês é uma influência portuguesa, também. porque os portugueses foram para lá, né? E o tempurá é uma influência portuguesa também, na culinária japonesa. Fritar os legumes. Fritura é com português. Mas é bom, né? Fritura Ah, deixa tudo gostoso, né? Não tem erro, né? não tem erro. Mas assim, a gente tem poucos, mas bons restaurantes portugueses, né? Eles Sim, são poucos, mas são bons, né? São restaurantes muito bons mesmo, né? E eu vejo muito turista aqui no centro, no Tasca do Porto. Ele é um restaurante que atrai muito turista, muito. As pessoas quando vêm aqui, elas procuram, acho que tem essa identificação também com a culinária portuguesa, Santos, né? E é o frutos do mar, né? Que Básico, quando a né? pessoa vem para Santos, ela quer ir num restaurante de frutos do mar, porque já praia, peixe, né? Então, e a culinária portuguesa também. Eu vejo pelos turistas que vão no Tasca. Fim de semana é um público de turista, né? Ali. Sim. Então é interessante A isso. Santos foi divulgada até nas TVs a cabo, sempre um programa ou outro de culinária, acaba, né? Andou aparecendo. Sim, aí. andou. Acho que o Tasca eu vi, não vou lembrar em qual, mas Também nesses festivais que acontecem no Sim, centro, sim. que se divulga muito no interior e tudo. O centro, né, aparece, ele é um restaurante no centro, né, também tem esse apelo do centro histórico, né, que tem chamado turista também. Mudado um pouco, dado uma outra opção além da praia, né. A praia. E os quiosques da praia que também estão, alguns estão se reinventando. Então, até os quiosques da praia estão passando por uma mudança, né? Você vê como é para atrair diferentes públicos. Tem um vegetariano, tem uns que tem lounge para as pessoas sentarem, que serve até lagosta na praia. Então, assim, deu pelo menos uma diversificada, né? Tem de comida japonesa, então sai um pouco só do hambúrguer, né? Daqueles mega sanduíches e tal. Eu achei bacana, assim, que também as pessoas estão procurando, né? A comida japonesa, o temaki, né? Que virou uma febre. E aí agora poke também, então também tem um de poke no quiosque, porque é uma novidade aí, uma moda, né? É uma moda. E agora a moda também é hamburgueria, né? Então tem. A gente não tem os food trucks, né? A gente tem os quiosques, né? Que já foram food trucks. Já foram trailers. Eles não saíam do lugar, mas eles eram food trucks, né? A gente começou isso aí. Bastante, né? Tinha muitos. Muitos, nossa, ali em frente em Baré e tinha em todos os canais, né? Então era uma cultura de Santos, né? Era uma cultura forte os trailers, né? Acho que era uma cultura maior que os quiosques até. Os quiosques tiraram um pouco isso, né? Alguns quiosques agora retornaram a essa coisa do santista aí, né? Porque virou meio uma coisa de turista, né? Mas tem aqueles antigos que viraram quiosque e continuam com o público fiel, né? E tem os novos aí, cervejarias, e que atraem muita gente ali na praia, né? Mas o trailer era uma tradição santista, né? Você parava o carro do lado, né? Era Tipo de relação. Era diferente mesmo. Era gostoso. Uma coisa do namoro, da paquera. Diferente de hoje. Hoje já tá mais. Hoje se paquera pelo Tinder. Verdade. Legal, Fernanda. Tem alguma coisa que você queira completar? Não. Que você tem esquecido de falar, que a gente não tenha perguntado? Não, acho que não. Acho que
Depois posso lembrar, mas agora não me ocorre nada. Bastante da conversa para horas, né? Sim, dá para falar por horas aqui. Mas isso aí vai ser a primeira das entrevistas, né? Esperamos fazer outras com você. Legal. Você vai evoluindo na carreira, na vida, com certeza. Dá para falar muita coisa aí. Com certeza. Legal. E muitas histórias.